bem incisivo, é um texto bastante contundente para se pregar num culto evangelístico ou para citá-lo, mas eu, nesta noite, me senti direcionado para ler esta palavra. Nós estamos vivendo um momento em que as pessoas têm sido levadas ao engano, as pessoas têm sido conduzidas de várias formas e de várias maneiras a ter a sua mente obscurecida, a terem a sua mente trabalhada de uma forma que nem mesmo a luz pode resplandecer no entendimento dessas pessoas, nem mesmo a luz da glória do Evangelho de Cristo pregado, anunciado, proclamado, ensinado pessoalmente ou através dos outros meios que nós dispomos, não consegue muitas vezes, nessa mente obscurecida, nessa mente que está sendo trabalhada para não crer à verdade, para não abraçar ao Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. E você pode dizer, mas pastor, isso é apenas porque estamos nos últimos dias. Os últimos tempos, os últimos dias começaram com a vinda de Jesus. O escritor aos Hebreus diz que Deus tem nos falado nesses últimos dias através do seu Filho amado Jesus Cristo. Então os últimos dias não começou na década de 90, no final dos anos ou do século. Os últimos dias dessa dispensação começaram, na verdade, quando Jesus Cristo veio, encarnou e andou, peregrinou aqui nessa terra, anunciou a mensagem do amor de Deus, o Deus encarnado, o Deus vivo, amém, o Deus Filho do homem, que não tão somente pregou, mas Ele mesmo é a mensagem, Ele mesmo é a boa nova, Ele mesmo é o Evangelho, ao qual Paulo diz, eu não me envergonho do Evangelho de Cristo Jesus. Estamos aqui nesta noite na praça, irmão, exatamente porque não nos envergonhamos. Não há por que nos envergonhar do Evangelho. Ah, mas você é crente em Jesus? Você aceitou esse Jesus que os crentes pregam? Meu amigo, será que você é uma pessoa que não tem ciência, não tem conhecimento, não é uma pessoa estudada, não é uma pessoa que tem desenvolvido a sua intelectualidade? Você vai crer em mitos e em histórias lendárias da Bíblia Sagrada? Eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque Ele é o poder de Deus para todo aquele que crê. Nessa noite nós não estamos pregando aqui história, não estamos pregando filosofia, não estamos pregando ideologia, nós estamos pregando o Evangelho, e o Evangelho é Cristo Jesus. Paulo disse, eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus. Mas esse poder para quê? Esse poder, ele foi enviado para quê? Para a salvação. Para a salvação. Jesus disse, eu vim buscar e salvar o que se havia perdido. O Evangelho é pregado para a salvação. O Evangelho não é pregado para a sua felicidade. O Evangelho não é pregado para a sua prosperidade. O Evangelho não é pregado para tornar você uma pessoa rica ou próspera nessa cidade da alta sociedade. O Evangelho é o poder de Deus para a sua salvação, porque você e eu estávamos perdidos, desgarrados como ovelhas sem pastor, e aí Deus enviou o seu Filho amado. Ele é o Evangelho, Ele é a mensagem de poder, Ele é o Verbo encarnado. João olha para Jesus e ele diz, eu vi a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e cheio de verdade. Então não me envergonho nesta noite de vir aqui em praça pública, junto com meus irmãos, meus amigos, com aqueles que foram resgatados por esse sangue, por esse sacrifício, por essa mensagem do Evangelho, e anunciar que é possível você nessa noite ser alcançado por uma tão grande salvação, que o escritor aos Hebreus disse,
como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação? Olha, não existe outra salvação. A palavra salvação pode significar livramento, pode significar redenção, justificação, regeneração, mas acima de tudo, numa linguagem bem simples e popular, salvação é Deus olhar para o pecador que está caminhando a passos largos para a condenação eterna, porque não acertou ainda com a porta estreita e nem sabe ainda andar pelo caminho apertado que conduz à vida eterna. E ao ouvir a mensagem do Evangelho, esse homem pecador e ignorante acerca de Deus e acerca das coisas de Deus, não tendo conhecimento ainda salvífico, ele é resgatado pelo poder desse Evangelho, ele é resgatado pelo poder desta palavra. Então eu não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de salvação, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Porém, Paulo, ele começa, após falar sobre isso, no versículo 18, a mostrar um quadro de idolatria e depravação dos gentios, das nações pagãs. E ele começa no versículo 18 dizendo: porque do céu se manifesta a ira de Deus. A ira de Deus já se manifesta, e ela ainda vai se manifestar de uma forma mais plena na conclusão, na consumação dos séculos. Mas ela já é manifestada hoje. O desagrado de Deus com as nações que se esquecem de Deus, com as pessoas que não buscam se relacionar com Deus. Meus irmãos, Deus não precisa de nós. Esteja ciente nesta noite que Deus não precisa de mim e nem de você para coisa nenhuma ou coisa alguma. Mas Ele é tão bom que Ele resolveu se relacionar comigo e com você. Ele nos ama tanto que nós não tínhamos condição de chegar na sua presença, carregados e cheios de pecados, na expressão de Paulo aos Efésios, estando mortos em pecados e delitos, mortos espiritualmente, sem vida de Deus, sem andar na presença de Deus, sem sentir nenhuma sensibilidade à voz do Eterno, sem entender o que Deus fala, sem entender a sua mensagem. Estávamos nós mortos em nossas ofensas e pecados, mas a Bíblia diz que Cristo nos vivificou. Ele nos deu vida. Ele tem vida para dar nesta noite. Ele quer vivificar, dar vida, ressuscitar espiritualmente os que estão mortos nos seus pecados e delitos. Prosseguindo no texto: porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade e injustiça. E ele prossegue no versículo 19: porque o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem claramente, se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis ou indesculpáveis. Existem duas formas de Deus falar com o homem. Você pode dizer: eu nunca li a Bíblia. Inclusive eu nem tenho um exemplar da Bíblia na minha casa. Nunca li uma página do texto sagrado, do livro sagrado. Mas Deus não deixou você sem nenhum testemunho. A Bíblia está dizendo que toda a criação está dizendo que Deus existe, para que o homem naquele dia fique indesculpável diante de Deus. Toda essa criação, embora ao longo dos anos a Bíblia diz que os homens se desvaneceram, porque eles, tendo conhecimento de Deus, todo homem tem uma maneira de saber da existência de um ser superior. Você pode ir para uma tribo mais remota, em um local mais longínquo, lá eles realizam algum tipo de culto, de crença, de adoração. Eles estão em busca de algum Deus, porque o homem tem esse conhecimento inato da existência de um ser superior, é um ser que é poderoso, está acima dele, um ser que não é palpável muitas vezes. Mas aí, tendo conhecido a Deus, os homens não glorificaram como Deus. Quantas pessoas nessa cidade não conhecem a Deus, irmão? Não sabe da existência de Deus, não sabe da história da redenção até,
sabem da vida de Jesus, sabem que ele nasceu de Maria, sabem que ele pregou, que ele curou na sua estada aqui na terra, sabe que ele foi crucificado, tem uma representação, talvez, do sacrifício de Cristo na sua casa, de alguma forma, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus. Uma coisa é saber que Deus existe, uma coisa é saber da história da redenção, mas outra coisa é você dar crédito ao Evangelho de Cristo, que é o poder de Deus para a sua salvação. A salvação depende do homem reconhecer o seu estado miserável, de homem que vive distanciado, separado da glória de Deus. Paulo, escrevendo aos Romanos, diz: todos pecaram, todos se distanciaram, todos continuam vivendo a sua vida como de uma forma a não agradar a Deus. Mas aí Jesus veio para resgatar esse homem perdido, e esse homem perdido sou eu e é você. Esse homem perdido que estava perdido é a minha pessoa, é a sua pessoa. Agora, qual é a diferença entre a minha pessoa e a sua? É que eu não sei se você ainda deu crédito à pregação, é que eu não sei se você ainda ouviu a mensagem do Evangelho e compreendeu a mensagem do Evangelho. É se você tem um conhecimento de Deus, mas ele é apenas uma teoria, ele apenas é mais uma história bonita, que você se emociona ao ver ou assistir um filme acerca da crucificação de Jesus, mas que isso não tem poder para mudar a sua vida, mas que isso não tem poder para libertar você dos pecados. Mas se nesta noite, pela pregação do Evangelho, você crê no Evangelho e crê no Cristo ressurreto, o poder do Evangelho transformará a sua vida, o poder de Cristo transformará a sua vida. Tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu, dizendo-se sábio, tornaram-se louco. Paulo, lá em Corinto, Paulo fala muito nesse aspecto da sabedoria e da loucura. Paulo, escrevendo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 18, diz: porque a mensagem da cruz é a que nós estamos pregando aqui nesta noite. Ela parece loucura, mas é para um público específico que ela parece loucura. Não é para a igreja que parece loucura, não é para quem foi salvo que parece loucura. Parece loucura para os que perecem, mas Paulo diz: mas para nós que somos salvos, essa mensagem é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Se você crê nesta noite, o justo viverá pela fé. A reforma protestante, ela foi originada na sua teologia, no seu pensamento, quando aqueles homens leram essas expressões lá de Hebreus, aqui aonde eu li nesta noite: o justo viverá pela fé, o justo viverá crendo na verdade do Evangelho, o justo viverá confiando no Deus que o salva, que o guarda, que o protege, que o fortalece, que o sustenta. Ninguém está aqui porque é bom demais, irmão. Também esses pastores que estão aqui, nós estamos aqui porque nós somos bons demais, e porque fizemos por merecer para estar aqui. Estamos aqui porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens, e ensinando no que devemos renunciar às concupiscências loucas e nocivas deste mundo, e ensinando que devemos viver uma vida que agrada a Deus. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. E se o homem acha que pode fazer isso, ele faz pelo menos na sua mentalidade. E mudaram a glória do Deus incorruptível, em semelhança da imagem do homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Deixaram de adorar a Deus, irmão. Deixaram de adorar o Criador, o autor da criação, o autor da redenção, o autor da nossa salvação. E se você for nas culturas diversas por aí, em países como China, Índia e outros países, as pessoas deixaram de adorar o Criador que criou os céus e a terra, e adoram a criatura, e adoram aquilo que é criado.
A história da salvação, irmão, não é o homem construindo um caminho de retorno para Deus. A história da salvação não é você realizando sacrifícios para se tornar melhor e um dia se tornar aceitável diante de Deus. A história da salvação é Deus descendo do céu da sua glória para abrir um caminho vivo, santo, para conduzir o pecador ao Pai agora. Esse caminho é Jesus. Jesus é o caminho da salvação. A religião é um caminho inverso. A religião humana, o pensamento humano é um caminho inverso, porque está dizendo que a religião humana, elaborada pela mente humana, fora do princípio de Deus, da vontade de Deus, ela muda a glória de Deus, ou tira a glória de Deus e traz a glória para o homem. E Deus, Isaías dizendo que Deus não dá a sua glória a ninguém, e nem o seu louvor a imagem nenhuma fabricada por mão humana. A glória de Deus é intocável. A glória de Deus, a adoração devida ao Deus eterno é intocável. Quando Jesus foi tentado na tentação do deserto, o diabo disse: tudo isso te darei se prostrar me adorares. Olha, é muita ousadia, né? De Satanás tentar a Cristo. Mas Cristo precisava passar por esse processo. A Bíblia diz que depois que ele jejuou 40 dias e 40 noites, ele foi conduzido pelo Espírito até o deserto. Para quê? Para ser tentado. E aí ele foi tentado. O diabo, com as suas mentiras, com o seu engano, diz: está vendo os reis do mundo, toda a sua glória, eu vou dar tudo isso a você de presente. É assim que o diabo faz com as pessoas, irmão. Se ele tentou a Cristo, se ele enganou a Cristo, se ele tentou, aliás, enganar a Cristo, não enganou. Se ele tentou enganar a Cristo, por que ele não engana o homem pecador? Lembre-se que o primeiro casal no Éden, isso não é mitologia, nem história de carochinha, é um fato real que está na Bíblia. Só tinha um mandamento: não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Única restrição, uma restrição só. E eles tinham todo o paraíso para desfrutar tudo que Deus preparou para o bem-estar, para o deleite, para a satisfação do homem. Tudo isso para quê, irmão? Para que o homem fosse satisfeito em Deus tão somente, e naquilo que Deus preparou para o homem. Quando é que o homem se completa? Quando é que ele se sente pleno? É quando ele se realiza em Deus e naquilo que Deus preparou para ele, e não naquilo que o homem prepara para si, para satisfazer as suas vontades e desejos. E no Éden eles estavam plenamente satisfeitos e realizados, tinham uma comunhão íntima. Mas lá vem Satanás, personificado na serpente, e distorce a verdade que Deus havia dito. E aqui eu vou caminhar para a conclusão. Versículo 25: pois mudaram a verdade de Deus em quê? O que está dizendo aí? Mudaram a verdade de Deus em quê? Quem é o pai da mentira? Satanás. Então, quem é que influencia as pessoas a crer na mentira? A crer a mentira, a abraçar a mentira. Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, se não me engano, na sua segunda carta, ele diz que a ira de Deus já está sendo manifestada agora, mas quando ela vier de uma forma plena, ele disse: porque a ira de Deus vai vir sobre aqueles que não creram a verdade. Deus vai lhes enviar a operação do erro, para que creiam a mentira, para que sejam enganados. Naquele tempo futuro escatológico, pela pessoa do anticristo, e toda a operação do engano que haverá de vir de uma forma mais intensa. Já está aqui, mas haverá de se manifestar de uma forma mais intensa. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Então nesta noite eu pergunto: a quem você quer honrar? A quem você quer servir nesta noite? Você quer servir ao Criador que criou os céus e a terra? Você quer servir aquele que é o Deus eterno, soberano, autossuficiente, não precisa de nós para nada, irmão, mas Ele nos ama tanto que Ele deseja, almeja se relacionar conosco. Quando o primeiro casal pecou, se Deus quisesse, Ele podia ter criado outra criação, outro ser humano, e tê-lo impedido de falhar. Mas Deus nos criou também com uma característica bem interessante: Ele nos deu responsabilidades.
E essas responsabilidades são chamadas de escolhas que nós fazemos durante toda a nossa vida, decisões que tomamos. Aquele casal decidiu mudar a verdade de Deus em mentira, porque Deus disse: se comer, morre. Aí o diabo disse: é mentira, vocês vão ser igual a Deus. Ele mentiu e fez uma promessa enganosa. E o diabo diz a mesma coisa hoje para as pessoas que estão no pecado: continue, no final vai dar certo, no final não tem condenação. Essa conversa de inferno é coisa de crente, para botar medo na pessoa para ir para a igreja. Não existe inferno, não existe condenação, não existe lago de fogo, né, irmão? Senhor, não existe nada disso. Continue, lá no final vai dar certo. Deus é tão bom que Ele não vai mandar ninguém para o inferno. E Deus não manda ninguém para o inferno. Deus, Ele coloca diante de uma porta aberta, chamada porta de salvação. A pessoa bendita de Jesus. Agora ele diz desde o antigo pacto, desde lá do Deuteronômio: eis que eles colocam diante de você a bênção e a maldição, a vida e a morte. Escolhe, pois, a vida para que viva você e a sua família. É uma questão de fé, de escolha, de decisão, meu irmão. Ou você vai honrar e servir a quem? Mas a criatura do que o Criador? Não. Faça uma opção nesta noite. Faça a melhor escolha da sua vida. Quando tem até a letra do hino, depois eu vou retornar ao trabalho. O pastorzinho pode até cantar esse hino, que é um hino bem antigo, que diz que a melhor coisa que eu já fiz foi aceitar Jesus um dia. Lá na década de 90, esse hino, eu me lembro quando eu aceitei Jesus em 96. Se cantava esse hino nas igrejas. E você pensa que eu era uma pessoa que gostava de crente? Olha assim para mim, deve ter nascido numa família só de crente. Oxalá que eu tivesse nascido numa família evangélica, que tivesse sido ensinado desde criança a adorar e servir ao Deus verdadeiro, como está na palavra. Não foi assim. Eu precisei passar por um processo longo, penoso, doloroso, até chegar a Jesus, irmão. 7 a 8 anos, em 5 minutos aqui eu vou sintetizar 10 anos da minha vida. Com 7 anos meus pais se separaram. Minha mãe se separou do meu pai foi morar na Bahia. Eu fiquei em Janduís, que é a minha cidade natural, minha cidade de onde eu nasci. Minha mãe veio trabalhar na rua, eu fiquei morando no sítio com a minha avó. Aquilo é muito difícil para mim, eu sofri muito. Minha mãe vinha só nos finais de semana. Ela era professora. Eu ficava, naquela época não tinha energia, ficava com minha avó, claro, da lamparina no alpendre, esperando minha mãe vir, aquela ansiedade de mãe vir. Pai não vinha, porque pai tinha ido embora, e eu tinha ficado com minha avó. E aquela dificuldade, eu cresci com aquela revolta, porque eu nunca aceitei. Criança não entende isso. Quando o diabo destrói uma família, ele destrói. Aliás, quando ele destrói um casamento, ele destrói uma família inteira. Inteira, verdade. E a repercussão desse mal, desse processo, demora, pode durar para a vida inteira. Não durou na minha porque Jesus chegou com a sua misericórdia. E aí com uns 12, 13 anos, eu muito revoltado naquela situação, comecei a beber, comecei a fumar maconha também naquele sítio, e enveredei pelo caminho das drogas. Foi um processo terrível, morando com minha avó, chegava em casa bêbado, minha avó reclamava, brigava, de jeito. Só quem dá jeito para uma situação dessa é Jesus. Mas não tinha crente na minha família, a não ser umas tias de segundo grau que eram crentes, e quando me via falava: meu filho, estou morando com você, aceite Jesus. Quando tinha um culto no sítio, eu ficava nos arredores, mas os meus amigos fumando maconha e blasfemando dos crentes, falando daquilo que estava sendo pregado. Chegava nem perto do culto, ficava nos arredores, assim, lá pelos aceiros. As pessoas escabriadas que só. Mas Deus tem seus planos, irmão. É aquela mocidade da Assembleia de Deus de Janduís, 2 jovens que creram, começaram. A gente vinha para a feira, naquela época as feiras eram mais expressivas. A gente vinha nos caminhões, pau de arara para a feira, e o jovem me encontrava na feira e ia pregar para mim. Eu disse: sabe uma coisa, eu vou ler a Bíblia agora, que eu quero rebater esses crentes. Tem que pregar o evangelho para mim. Aí tinha uma Bíblia lá em casa que tinha sido dada, não sei quando, uma Bíblia de crente, Bíbliazinha protestante pequena, capa dura. Eu comecei a ler desde o Gênesis. Quando cheguei nos 10 mandamentos, eu já queria começar a guardar o sábado sem ser crente, sem entendimento nenhum. Pensa no negócio. Comecei a ler, e aí quando eles, toda segunda que eu ia, agora eu pego eles. Eu estava lendo a Bíblia para
Mas se você começar a ler a Bíblia, você não vai se opor a ninguém. Deus vai lhe quebrar. Deus vai chegar na sua vida, porque aqui é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Eu não sabia que eu estava acendendo uma lâmpada no meio das trevas. Só em ler a palavra eu estava sendo acionado uma luz que iria trazer esclarecimento. Eu não sabia que Deus estava trabalhando daquela maneira. Deus trabalha de muitas maneiras. Eu pensando que estava lendo para dar uma desperta e contestar os crentes e refutá-los. Mas, meus irmãos, quem é que pode refutar a verdade do Evangelho? O Evangelho é mais poderoso de qualquer coisa que você possa conhecer neste mundo, de qualquer ideologia, filosofia, de qualquer conceito, de qualquer sistema político, de qualquer império, de qualquer coisa que possa se levantar. O Evangelho é mais poderoso, porque o Evangelho é Jesus. Jesus pregado, encarnado, ressurreto, Jesus que é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Jesus que em breve virá. As boas novas é acerca da verdade, de quem Ele é e do que Ele pode fazer. E aí eu fiquei muito rebelde, deixei o cabelo crescer, usei brinco, ia fazer um bocado de tatuagem. Como não era acessível, lá no sítio não tinha quem fizesse tatuagem. Graças a Deus tinha que ir para outro canto, era todo um processo. Aí Deus teve misericórdia de mim. Em janeiro de 1996, eu me lembro, eu fui para a festa de São Sebastião em Caraúba, que era a festa de janeiro. Era aquelas período daquelas bandas de forró estavam estourando. As maiores festas que tinha da região era lá em Caraúba. Dava milhares e milhares de pessoas. Todo aquele pessoal do sítio, todo rapazote, moço, todo mundo, adulto. Quem não era crente, todo mundo ia para essas festas, era terrível. E aí eu me lembro que um amigo meu veio do Recife e trouxe uma maconha diferente. Era diferente daquela que a gente usava ali, que vinha de Caraúba, da redondeza. Era haxixe. A bicha pregava nos dedos assim, não sei o que botar dentro dela. Vamos experimentar, vamos. Dá uma saidinha assim de Janduí, no aceiro, fomos experimentar aquela amaldiçoada. E meu amigo, ele disse, não, eu não quero essa daí, eu não quero não. Fico para você, porque essa daí é forte demais. Meu amigo quase dava uma overdose da primeira vez, deu um retrocesso, o coração disparou.